Sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo de História de Mato Grosso do LAC Concursos. E desta feita abordaremos os quilombos em Mato Grosso. Falaremos sobre as principais comunidades quilombolas estabelecidas em Mato Grosso ao longo do século XVIII e do século XIX. Pois bem, meus amigos, primeiramente precisamos conceituar quilombo. O que são os quilombos? O que foram os quilombos? Ora, os quilombos foram comunidades formadas por aqueles que fugiam da ordem social vigente. E qual era a ordem social vigente? Ora, era a ordem escravocrata. Ordem escravocrata. Importante analisarmos o seguinte aspecto. Os quilombos eram comunidades não apenas formadas por negros fugitivos, como o senso comum imagina. Os quilombos eram comunidades multiétnicas, porque lá estavam, além dos negros fugitivos, tínhamos também indígenas, tínhamos também livres pobres, às vezes desertores da guerra, às vezes criminosos, ou seja, a população dos quilombos era heterogênea, não era formada apenas por escravos fugitivos, como julga-se pensar, o senso comum pensa assim, mas na realidade devemos conceber os quilombos como comunidades que eram formadas por todos aqueles que fugiam da ordem vigente, ou seja, da ordem escravocrata, da ordem excludente, opressora. Os quilombos proliferaram-se em terras mato-grossenses, tanto durante o século XVIII quanto ao longo do século XIX, e eles representaram a mais vigorosa resistência da camada dominada. A principal forma de resistência à ordem social vigente foi a constituição dos quilombos. Eles proliferaram-se em território brasileiro e em Mato Grosso nós tivemos a edificação de importantes quilombos. Quilombo do Piolho ou Quariterê, em Vila Bela. A Aldeia Carlota, também em Vila Bela. Quilombo do Cansanção ou Rio Manso, em Chapada, Quilombo do Pindaituba, Quilombo do Seputuba, Quilombo do Serra Dourada, enfim, uma série de comunidades edificadas como a principal, a mais vigorosa, a mais importante forma de resistência da camada dominada diante dessa ordem social escravocrata. Essa é uma característica que marcou de forma indelével a história de Mato Grosso, a edificação de diversas comunidades quilombolas ao longo dos períodos colonial e imperial. Quilombo do Piolho. O Quilombo do Piolho é considerado o principal quilombo registrado pela historiografia mato-grossense. Quilombo do Piolho ou Quariterê, erigido na região guaporeana por volta de 1770, 1771, nas proximidades da Vila Capital, Vila Bela da Santíssima Trindade. Surgiu o Quilombo do Piolho ou Quilombo do Quariterê, que apresentava uma população composta por negros fugitivos, por índios cabixis, além de mestiços, crioulos e caburés. Crioulos, mulatos, caburés, cafusos, resultantes do cruzamento entre índios e negros. Portanto, amigos, o Quilombo do Piolho apresentava uma população heterogênea. Um aspecto interessantíssimo sobre este, que é considerado o principal quilombo da história de Mato Grosso, é o fato de que ele foi governado durante um certo tempo por uma mulher, mostrando aí o protagonismo da mulher.
a liderança dessa comunidade, tivemos Teresa de Benguela, chamada pelos quilombolas de Rainha Teresa. Teresa de Benguela, esposa de José Piolho, acabou governando esse quilombo depois que o seu marido falecera. Teresa de Benguela passou a ser a principal liderança do quilombo do Piolho e ela era assessorada por um gabinete formado por homens. Lá no quilombo do Piolho, tínhamos a produção voltada para a subsistência. Tínhamos pequenas roças cultivadas pelos quilombolas, cuja produção era destinada ao consumo interno. Roças de mandioca, de cará, diversos gêneros agrícolas eram cultivados por essa comunidade. Além disso, criavam também pequenos animais destinados à subsistência do grupo. Como eu já disse, o quilombo do Guariperê, o quilombo do Piolho, apresentava uma grande diversidade cultural e étnica, uma vez que não tínhamos apenas negros convivendo naquela comunidade. Tínhamos também indígenas e os mestiços, os caburés e os crioulos. Lá no quilombo do Piolho, tivemos o estabelecimento de um sincretismo religioso, ou seja, uma mescla da religião católica com as religiões de matrizes africanas, estabelecendo-se o que se convencionou chamar de sincretismo religioso. Por volta de 1778, nós tivemos a organização das primeiras expedições militares com o objetivo de destruir a comunidade do Piolho, destruir o quilombo do Guariperê. Por que essa data específica, professor? Eu explico para você. Porque nessa data ocorreu a falência da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. O que tem a ver uma coisa com a outra? A Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão era responsável pelo abastecimento de escravos em Vila Bela. E com a falência dessa companhia, tornou-se necessário buscar esses escravos fugitivos, recapturá-los. Então, por isso que nós temos a formação de expedições militares com o objetivo de destruir o quilombo do Piolho e a captura dos fugitivos. Com isso, nós temos a destruição do quilombo do Piolho. São formadas expedições militares com apoio dos capitães generais da Capitania de Mato Grosso. São formadas, portanto, essas bandeiras, na verdade, são expedições militares apoiadas pelo governo que vão até o quilombo do Piolho e vão recapturar os negros fugitivos e vão destruir essa comunidade. Mais tarde, nós tivemos a edificação da aldeia Carlota. Essa aqui é uma comunidade quilombola, é mais um quilombo, edificado junto ao Vale do Guaporé, junto ao rio Guaporé, praticamente no mesmo local onde tivemos a edificação do quilombo do Piolho, ou Guariperê. A aldeia Carlota, ou aldeia da Carlota, é considerado uma espécie de quilombo estatal, uma espécie de quilombo oficial. Como assim? Porque esse quilombo foi fundado sob as ordens do capitão-general de Mato Grosso, João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Esse quilombo foi fundado na região do Guaporé. E qual seria o objetivo do capitão-general de Mato Grosso em destacar para essa região casais de escravos, casais idosos de escravos? O objetivo era fortalecer, era defender essa fronteira. Então, perceba, ocorreu o envio de casais de escravos idosos para residir nas imediações do antigo quilombo do Piolho ou Guariperê. São
escravos idosos que são enviados para essa região, nas proximidades onde estava o antigo quilombo do Piolho, com o objetivo de guarnecer, de povoar e ocupar a fronteira oeste, junto ao domínio espanhol. É por essa razão que o governador, que o capitão-general de Mato Grosso, João de Albuquerque, destacou para essa região casais de escravos idosos, inclusive dando para eles ferramentas de trabalho, dando sementes para que eles pudessem edificar essa comunidade, a chamada Aldeia Carlota. A Aldeia Carlota, edificada justamente em homenagem à rainha de Portugal, na verdade a princesa portuguesa, Carlota Joaquina. Foi fundada então sob os auspícios de João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. O outro quilombo importante registrado pela história de Mato Grosso é o quilombo do Rio Manso ou Cansanção. Atenção para o contexto histórico de edificação desse quilombo. Foi no século XIX, dentro do contexto da Guerra do Paraguai, travada entre 1865 e 1870. O quilombo do Rio Manso, ou quilombo do Cansanção, estava localizado em Chapada, em Santana da Chapada, lugar dos Guimarães, como nós conhecemos atualmente, Chapada dos Guimarães. O quilombo do Rio Manso estava localizado nas terras pertencentes ao atual município de Chapada dos Guimarães. O contexto de sua edificação foi durante a chamada Guerra da Tríplice Aliança ou Guerra do Paraguai, o maior conflito armado da história da América do Sul. Qual era a composição populacional do quilombo do Rio Manso? É um outro aspecto interessante, um aspecto fundamental para se compreender a existência histórica do quilombo do Rio Manso. Ele era formado por negros escravos, também por desertores da Guerra do Paraguai e por aqueles que eram foragidos da justiça, criminosos. Olha que característica interessante sobre a composição populacional do quilombo do Rio Manso. Não era formado apenas por escravos fugitivos, mas também por soldados desertores da Guerra do Paraguai e por criminosos que iam para essa região se refugiar, ou seja, fugir do braço da lei. É uma característica interessante. Durante o contexto da Guerra do Paraguai, nós tivemos a formação dos chamados voluntários da pátria. O que eram os voluntários da pátria? Eram aqueles soldados que voluntariamente se alistavam para lutar na Guerra do Paraguai. Nós sabemos claramente que, na verdade, eles eram involuntários da pátria. Muitas pessoas, para fugir dessa convocação para a guerra, da obrigatoriedade de lutar nos campos de batalha na Guerra do Paraguai, acabavam se refugiando. Aquela velha história, né, meus amigos? Em caso de guerra, ou mato ou morro. É isso mesmo. Em caso de guerra, ou mato ou morro. Ou fujo para o mato ou fujo para o morro. Mas para a guerra não vou. Muitos desses soldados que foram convocados para lutarem na Guerra do Paraguai acabaram se embrenhando na mata e indo para o quilombo do Rio Manso, quilombo Cansanção. Com isso, nós teremos uma predominância da população masculina em relação à população feminina do referido quilombo, o que vai fazer com que esses quilombolas ataquem sítios, fazendas, onde eles iriam raptar mulheres, sim, para promover uma equiparação entre homens e mulheres habitantes do quilombo do Rio Manso. É outra característica interessante. Esse quilombo, ele promoveu um grande temor na região de Chapada e até mesmo em Cuiabá. O contexto da Guerra do Paraguai, vivenciado pela região de Cuiabá, pela cidade de Cuiabá, foi um contexto terrível. Apesar de não termos
a realização de batalhas militares em Cuiabá, o exército paraguaio jamais atingiu Cuiabá. Entretanto, a população cuiabana, durante o contexto histórico da Guerra do Paraguai, enfrentou poucas e boas. Porque nós tivemos carência no abastecimento de alimentos por conta do bloqueio da navegação pelo Rio Paraguai. Nós tivemos ataques de índios, ataques de quilombolas, e para piorar ainda mais a situação, nós tivemos a terrível epidemia da varíola, que dizimou uma parcela significativa da população cuiabana. Perceba então que o contexto da Guerra do Paraguai foi extremamente terrível para a população cuiabana. E esse quilombo, o quilombo do Rio Manso ou Cansanção, causava um temor terrível na população cuiabana. E o interessante é que não haviam forças militares para destruir o referido quilombo, uma vez que as principais forças militares cuiabanas estavam destacadas para combaterem na Guerra do Paraguai. Só ao final desse conflito é que o quilombo do Rio Manso foi aniquilado. Portanto, o quilombo do Rio Manso ou Cansanção só foi destruído ao final da Guerra do Paraguai, 1870. Importante quilombo registrado na historiografia mato-grossense, quilombo da região de Chapada dos Guimarães, quilombo do Cansanção. Outros quilombos importantes também edificados em Mato Grosso foi o quilombo do Mutuca, em Chapada dos Guimarães, o quilombo do Pindaituba, próximo à Chapada, o quilombo do Rio Seputuba, próximo à região de Cáceres, o emblemático quilombo do Mata-Cavalo, em Nossa Senhora do Livramento, o quilombo do Roncador, quilombo do Rio Jangada e também o quilombo Serra Douradas. Importantes quilombos, importantes comunidades formadas por aqueles que fugiam da ordem escravocrata em terras mato-grossenses no contexto do século XIX. E qual a importância histórica dos quilombos? Ora, meus amigos, é importante dizer que a existência de quilombos marcou de forma indelével a história de Mato Grosso. Eles se proliferaram em terras mato-grossenses, tanto durante o século XVIII quanto durante o século XIX. Pode-se dizer que até as vésperas da abolição da escravidão, que ocorrera em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, nós podemos dizer que até as vésperas da abolição, nós tivemos a proliferação de comunidades quilombolas em terras mato-grossenses, de quilombos em terras mato-grossenses. Tanto quilombos localizados nas vilas próximas a Cuiabá, como quilombos urbanos, quilombos dentro das imediações de Cuiabá, a exemplo da comunidade que era liderada pela Mãe Bonifácia, a região próxima ao centro de Cuiabá, onde hoje nós temos o Parque Mãe Bonifácia. Então, os quilombos, a existência de quilombos em terras mato-grossenses marcou indelevelmente e explicitamente a reação da camada mais pobre da sociedade, mostrando que a camada mais pobre da sociedade mato-grossense jamais foi passiva diante da opressão e da violência, e que eles reagiram para fazer valer os seus direitos, ou pelo menos o seu direito de ter uma vida digna, uma vida de liberdade. Além de ser refúgio de fugitivos, representou um espaço conquistado pelos excluídos. Olha só que consideração importante. Devemos conceber os quilombos não apenas como um refúgio daqueles que fugiam da ordem estabelecida, mas também devemos encarar essas comunidades como um espaço, um legítimo espaço conquistados por todos aqueles que eram marginalizados, aqueles que eram excluídos dentro dessa sociedade, dentro dessa ordem vigente, ou seja, tanto negros quanto brancos pobres e indígenas,
todos aqueles que eram marginalizados, que eram excluídos dentro dessa ordem escravocrata, encontravam nos quilombos um espaço legítimo, um espaço de conquista de todos esses que eram alijados de direitos mínimos de cidadania. Então, o quilombo, ou a existência dos quilombos, tiveram uma importância fundamental, uma importância histórica fundamental de conquista, de legitimidade, de luta por um espaço de todos aqueles que eram excluídos dentro da ordem vigente. E um outro contexto importante trabalhado na contemporaneidade é essa expressão que temos aqui, terra de quilombo, uma expressão importante que você deve anotar com carinho aí no seu caderno, pois essa é uma dica fundamental que já dá para a gente fazer até uma contraposição, traçar um paralelo com o nosso cotidiano, com a nossa realidade atual. Terra de quilombo é uma categoria territorial que expressa um reconhecimento social e jurídico de formas tradicionais de territorialidade relacionados aos descendentes dos povos africanos escravizados no Brasil. Anote aí. Terra de quilombo, meus amigos. A Constituição Federal de 1988, nossa atual Carta Magna, autoriza a constituição de comunidades quilombolas em terras que no passado foram quilombos. E nós temos em Mato Grosso várias comunidades quilombolas, vários remanescentes de comunidades quilombolas. E não apenas nos municípios de Nossa Senhora do Livramento, onde nós temos a comunidade quilombola de Mata Cavalo, e também em Vila Beira da Santíssima Trindade, onde nós temos a maioria absoluta da população sendo negra. Não apenas nesses dois municípios, mas em vários municípios mato-grossenses, Chapada dos Guimarães, Poconé, Vila Beira da Santíssima Trindade, Livramento, vários municípios mato-grossenses apresentam comunidades quilombolas. E esse é um direito assegurado pela atual Constituição Federal, apesar de que muitas dessas comunidades lutam até os dias atuais na justiça para fazerem valer os seus direitos de conquista por essa territorialidade ancestral. A exemplo do que ocorre em Mata Cavalo, no município de Nossa Senhora do Livramento, mas que é um direito conquistado pelos remanescentes de comunidades que no passado foram quilombos, os chamados quilombolas, as comunidades quilombolas atuais. É terra de quilombo, um tema importante para você estudar. Afinal de contas, esta temática já foi cobrada em concursos públicos aqui em Mato Grosso. É um tema importante, um tema extremamente relevante para você analisar a importância, então, das comunidades quilombolas. Pois bem, amigos, era o que tínhamos para hoje. Um grande abraço a todos. Espero que tenham gostado de nossa aula e até o nosso próximo encontro.